Ai, cara, massa demais esse quadro, né, que a gente reconhece e conhece os capixabas, né, do ponto de vista deles mesmos, né, a história é contada por eles. Muito massa. Muito bom, Diego. E ó, não saia daí, porque no próximo bloco a gente vai te mostrar uma reportagem sobre uma tendência que eu não conhecia, os furries. É assim que fala, Diego? Furries, você conhecia, Nai? Furries? Furries. Never. Nunca tinha ouvido falar. Mas assim, pelo que eu entendi, agora há pouco o Diego estava explicando pra gente aqui nos bastidores, pessoas que gostam de se vestir de criaturas peludinhas? Seria mais ou menos isso, mas eu vou explicar pra vocês e pra quem tá assistindo depois do próximo bloco, tá? Fica aí. Obrigado, Lucas. Agora, assim, vocês viram que as renas passaram com o Papai Noel, né? São uns animais bem fofinhos mesmo e é justamente o assunto da nossa próxima reportagem. Você sabia que tem capixaba se vestindo de animal fofinho? Quer saber qual é essa história? Bora assistir. Eu convido você a entrar agora no universo furry, esses animais fofinhos que estão invadindo o Espírito Santo. Você conhece eles? Legal. Eu já explico. Os furries são pessoas fãs de animais antropomórficos. Aqueles animais que exibem características humanas, seja na forma de falar, de andar, se vestir, de pensar. São personagens de desenhos como Pernalonga, Garfield, Snoopy e Hello Kitty. Mas aí você deve estar pensando, eu gosto desses personagens também, então eu sou um furry? De certa forma, sim. O que o faz diferente desse grupo de amigos aqui é que eles se divertem literalmente em torno desse universo. Literalmente, unhas e dentes. Tem muitas particularidades, viu? Que você vai entender ao longo dessa reportagem. Hoje, no Em Movimento, você verá que pessoas como eu, furries, ou pessoas fantasiadas, podem ser muito mais do que você pensa. Não somos apenas bichos, também somos pessoas que querem a atenção de você. Eu fui uma das primeiras, por incrível que pareça, a criticar a cultura furry. Eu critiquei, hoje a língua é o chicote do corpo, que eu sou furry. Olha que ironia do destino. E o que te fez mudar de ideia nisso, dessa crítica passar a ser aí? Me permitir ser feliz. Como eu sempre gostei dessa questão criativa, né? De arte, música e também da questão da própria cultura, então eu me permiti ser feliz. O Fabiano tem 41 anos, é funcionário público, sempre foi apaixonado por desenhos e na hora de se transformar em Eros, o seu personagem parece mais uma operação de guerra. E não tem idade então pra isso? Não tem idade, não tem idade. Na fandom mesmo, no Brasil, tem pessoas que têm mais de 60 anos, mais velhos do que eu. Assim como também tem os mais novos. Muitos furries criam personagens para representar eles mesmos, características que eles têm ou que gostariam de ter ou ser. Eles chamam esses personagens de fursona. Já a roupa é chamada de fursuit. É como se fosse um cosplay. A diferença é que ao invés de ser um personagem de filme ou quadrinho, é o personagem da própria pessoa. Essa sua paixão por esse universo, como que se deu tudo isso? Assim como ela, você também é meio tímida, digamos assim, né? A Daiane é uma das mais novinhas da turma. Até ir na praia, assim, ela já foi. Além disso, ela é designer e trabalha fazendo principalmente desenhos para os seus clientes furries. O que eu percebo que, ao mesmo tempo que tem muito carinho das pessoas, também tem muito essa reação, às vezes, de estranheza, né? Porque esse povo tá fazendo isso, né, e tal. Como que você lida com isso? E o que você falaria também para essas pessoas, né, que julgam vocês nesse sentido? Tem muita gente que tem medo, né, de usar fursuit, assim, em público, acha que as pessoas vão achar ruim. Mas, de modo geral, a maioria das pessoas são bem receptivas, elas adoram tirar foto e abraçar. Eu acho que quem acha... É normal achar estranho, mas só não conhece. Quem conhece vai ver que é só um pessoal se divertindo. Aí, se diverte também. No meu vínculo familiar, teve alguns que não gostam, outros não sabem
E alguns que sabem que permitiram. Acharam engraçado, estranho, aguentei zoação, isso é normal. Mas eles foram respeitando. Juntos, esse grupo criou uma comunidade para furries e admiradores da cultura conversarem e marcarem encontros. São pessoas da Grande Vitória, de outras regiões do Espírito Santo e quem mora próximo da divisa do estado e tem interesse em visitar eles um dia. Tem mais de 100 pessoas num grupo numa rede social. Principalmente quando você põe a cabeça, você começa a interagir melhor. É impressionante como é que as pessoas... A gente não consegue dar 10 passos sem as pessoas pedirem pra tirar foto. Pode tirar uma foto? Vai, Lê. Muito fofo. Muito fofinho, né? Sim. Você gostaria também, assim, de uma roupa assim igual a deles também? Sim. Vestir? Agora, pergunta que não quer calar. A gente tá num calor, delícia, né? Como é aí embaixo? É quente. Mas você tava me falando que vocês estão acostumados, né? Isso? Sim, a gente se acostuma. É tudo pra ser um bichinho fofinho. A gente usa roupa especial por baixo, alguns tem os ventiladores. A gente já tem alguns esquemas. Ah, olha aqui o ventilador. Aí como que você tava me falando que você faz aqui com o ventilador mesmo? Deixa eu ver. Vamos ver, gente. Bastidor. Ah, se ela precisa tirar a luva. Aí eu ligo. Aí ela ligou a... Ah! E bota pela boca ali pra entrar o ventinho, é isso? Uhum. Deixa ajudar. Aí coloca aqui. E entra o ventinho. O olho também. Pro olho, oh meu Deus do céu. Tudo pra, como você disse? Pra ser um bichinho fofinho. É isso, gente. Gente, é por isso que eu amo o Em Movimento, né? A gente roda esse estado todinho e pensa que já viu de tudo, mas sempre ainda tem histórias novas pra gente conhecer, né? Gente, eu amei conhecer essa história ali. É super curiosa, né? Eu acho pra gente que vê de fora, não entende muito bem. E agora eu acho que com a reportagem a gente vai saber direitinho quando vê um bichinho de pelúcia andando por aí, né? E entender o porquê, o motivo. Pois é, Diego, agora a gente já sabe, né? O nome, como é que funciona quando a gente vira algum aí pela rua.